agora vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Após 20 anos da Primeira, ainda era possível sentir suas consequências. Então, a Europa estava totalmente destruída, a economia estava devastada e isso foi gerando um cenário para a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente isso que iremos explicar, desde as consequências da Primeira até o final da Segunda. Falar as consequências da Primeira Guerra, que foram as mortes, que o conflito fez mais de 8 milhões de mortes, 1,9 milhões na Alemanha, 1,7 milhões na Rússia, 1,4 milhões na França e 1 milhão na Áustria-Hungria e 700 mil na Inglaterra. 20 milhões de feridos e 6 milhões de inválidos. E grandes perdas econômicas em enormes gastos com o esforço de guerra, lançando muitos estados em sérias crises. Em termos econômicos, a Europa ficou completamente desorganizada, com graves problemas no setor agrícola e industrial. Para vocês determinados aspectos e as suas consequências sofridas no período do intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, esse intervalo era chamado de entreguerras. E diante do aspecto econômico, pode-se dizer que eles demoraram muito a reagir dos prejuízos causados pelo primeiro conflito, porque eles perderam cerca de 10 milhões de combatentes e 8 milhões de civis identificados. E isso também foi parte de um grande marco na história deles. Bom, agora sobre o aspecto político, pode-se dizer que foi o aspecto mais afetado, porque gerou várias consequências sobre o país. Houve a desintegração do Império Austro-Húngaro, vários países ganharam territórios, vários países perderam territórios e houve surgimento de novos países como Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Estônia e Finlândia. Agora, sobre o aspecto social, eu posso dizer que os regimes parlamentares começaram a surgir em países como a Alemanha e Áustria, República da Polônia, Tchecoslováquia e monarquias constitucionais e na Romênia e na Iugoslávia. Porém, as pessoas na época não tinham estudo suficiente e não estavam preparadas para esse tipo de regime. Houve também adeptos do bolchevismo que começam a adotar regime autoritário do governo, como na Hungria, Polônia, Itália e depois na Alemanha. Houve também o retorno da França e da Inglaterra ao modelo parlamentar. Aniquilamento das fortunas e aumento da inflação, acarretando mudanças morais e o surgimento dos anos loucos, que foram anos em que a população se dirigia mais a uma vida mais moderna e mais sem compromisso. Bom, agora eu vou falar sobre o período das entreguerras. Foram anos compreendidos entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ela basicamente se define como um momento que separa os dois acontecimentos e seria uma pausa nas ações bélicas e uma distância entre os dois eventos e conflito. Agora eu vou falar sobre os Estados Unidos como uma potência mundial. Primeiramente eu vou explicar como que ele se tornou uma potência. Bom, isso tudo foi devido ao desejo de expandir os seus desejos políticos e econômicos por todo o mundo, que no caso era o capitalismo e o socialismo. Mas também um dos motivos principais que conduziram os Estados Unidos a se despontarem como uma potência mundial foi o financiamento ou o empréstimo que a nação forneceu aos países europeus para a reconstrução das nações destruídas pela guerra, denominado Plano Marshall. E também os Estados Unidos abasteceram de produtos industrializados a Europa e outros países. Além de outros fatores também, como o enorme mercado consumidor interno, o sistema de colonização, que no caso era o povoamento, abundante de mão de obra, e potencial energético, jazidas minerais diversificados, além de suportes estruturais nas áreas de logística, aperfeiçoamento de técnicas e tecnologias e uma malha urbana que favoreceu o funcionamento industrial. Agora eu vou falar sobre a crise de 1929. Ela ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 1929 nos Estados Unidos, e ela ocorreu devido à queda de valores nas ações da Bolsa de Valores de Nova York, e que despencou bruscamente. E no caso, toda a economia mundial estava integrada a ela na época.
e isso provocou a sua quebra, o que desencadeou a Grande Depressão Americana, que durou até meados de 1930. Eu vou falar sobre o evento Ney-Ideal. O evento Ney-Ideal foi um conjunto de medidas econômicas e sociais para resolver a crise de 1929. O plano articulava investimentos estatais e privados, reformas para adequar diversos setores da economia daquele país e durou por volta de 1933 a 1937 nos Estados Unidos. Por fim, eu vou falar sobre outra parte que eu deixei para falar por último, que se resume em algumas das consequências. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado entre as potências europeias o Tratado de Versalhes, em 1919. Derrotada na guerra, o tratado impôs sanções à Alemanha, dentre as quais a perda de territórios conquistados, como Alsácia-Lorena e as colônias africanas e asiáticas, a redução das forças armadas, proibição da fabricação de armamentos pesados e o pagamento da indenização aos países aliados, vencedores do conflito. O alto valor da indenização e os custos de 4 anos de guerra deixaram a Alemanha em uma profunda crise econômica. E é isso. Então, antes que a gente possa seguir aí e ver o que de fato foi a Segunda Guerra, Hitler e tudo mais, a gente precisa ter dois conceitos bem definidos, que é o conceito de nazismo e fascismo. Então, a Primeira Guerra, havia deixado os países assim totalmente quebrados, com economias e governos totalmente arrasados, que nem a Bruna e a Lohane explicaram. E nisso aí vai ter uma galera que estava entrando numa onda comunista, que acreditavam que o socialismo poderia ser a melhor forma de reerguer a economia da Alemanha e dos países europeus. E em contrapartida, tinham muitas pessoas que temiam que esse socialismo de fato se concretizasse. E como elites de países como a Alemanha, Itália, Portugal, então essas elites vão começar a apoiar e a se juntar a grupos extremos antissocialistas, grupos de direita. Então a gente vai ter aí a divisão da sociedade em grupos de direita, antissocialistas, e grupos de esquerda, comunistas. Nessa mexida vai ter um cara chamado Benito Mussolini. Mussolini era de esquerda e ele fazia parte de um partido socialista na Itália, só que aí por causa de umas discussões ele se separa deste partido e ele forma outro que em 1922 se torna órgão do Partido Nacional Fascista. O fascismo, ele nasce então em oposição ao socialismo. O fascismo vai ser uma ideologia que defende um regime autoritário de partido único, ou seja, ele não aceita partidos opositores à sua concepção. Então o fascismo ele não aceita partidos socialistas, partidos comunistas. É o que a gente vai ver em regimes autoritários, ditaduras, que vai ser essa restrição de regimes opositores, de partidos opositores, essa questão de diminuição da liberdade de expressão, tornar o Estado totalitário, então ele controla a vida das pessoas. A gente tem a característica também do culto ao líder, que é essa obsessão e devoção ao seu líder. Esse líder também costuma ser muito populista, carismático, interage muito com o povo, além de ser muito persuasivo. Agora a gente vai lá para a Alemanha e falar então um pouquinho sobre nazismo. O nazismo ele surge aí na Alemanha na virada do século XIX ao XX e ele é uma distorção das ideias de Charles Darwin, aquele da teoria da seleção natural, de ciência, sabe? Porque Charles Darwin, uma das teorias dele era de que milhares de anos atrás nós tínhamos povos que eram biologicamente superiores, os arianos. E Hitler e os nazistas acreditavam que os alemães eram descendentes de arianos e dessa forma biologicamente superiores e de raça pura. O que eles vão fazer então é passar a colocar todos os males da sociedade alemã, todos os erros, como derrota na Primeira Guerra, crise das décadas de 20 e 30 nos povos judeus. Essa vai ser a principal característica que difere fascismo de nazismo, essa questão que a gente chama de antissemitismo, que é a repugnância, o racismo contra povos que não sejam arianos, que não sejam, digamos, aí, alemães. A gente vai ter um cara muito importante também, o Joseph Goebbels, que era o publicitário do partido nazista, e ele espalhava fotos de Hitler por toda a Alemanha, então as pessoas, assim, tiveram realmente uma lavagem cerebral aí,
e eles faziam essa disseminação do Hitler como um cara incrível, um cara que iria salvar a economia, e os judeus como aqueles que estavam estragando a economia, invasores aí da Alemanha. Nisso, as pessoas assim ficaram realmente loucas, então pais delatavam filhos, filhos delatavam pais, as pessoas ligavam falando aqui, meu vizinho é judeu, eu tenho um amigo que é judeu. Então aí, o principal símbolo, né, do nazismo vai ser a suástica. A suástica, ela é um símbolo milenar, que na verdade é chamado de cruz gamada, usado por povos hinduístas e asiáticos, e os nazistas vão transformar ela num símbolo de orgulho germânico, de nacionalismo. O nazismo, então, ele vai ter base no antissemitismo, que eu havia falado, que é o racismo, a exaltação da guerra, nacionalismo extremo, desejo de expansão territorial, e assim como o fascismo também, que é a questão do culto ao líder, antiliberalismo, populismo, enfim. A Alemanha estava com a economia arrasada por causa do Tratado de Versalhes, e os seguidores aí do nazismo vão usar isso para disseminar a ideologia nazista. Então, eles vão usar de discursos salvacionistas de Hitler, que ele iria reerguer a economia da Alemanha, reerguer o orgulho do país, para que essas pessoas aderissem a essa ideologia. Muita gente acha, inclusive, que Hitler foi o criador aí do nazismo, mas na verdade ele foi o grande responsável por disseminar a ideologia aí na Alemanha. Na verdade, o nazismo foi criado por intelectuais do fim do século XIX, e Hitler entra em contato com essas pessoas e adere à ideologia. Inclusive, ele vira o líder do partido nazista em 1921. A gente não pode deixar de falar também que ele era uma pessoa muito inteligente, porque Hitler ele era um ótimo orador. Ele falava muito bem em público, porque os discursos dele eram muito eloquentes, muito persuasivos. Então, a gente vai ver aí que muitas pessoas passam a aderir a esse partido nazista, e vai ter inclusive aquele golpe de 1923, onde o Hitler vai ser preso. Quando ele é preso, ele vai pegar toda a ideologia nazista, todos os preceitos do nazismo, e juntar em um livro conhecido como Minha Luta. Uma curiosidade também aí é que Hitler e Mussolini, aquele responsável por criar o fascismo, há boatos de que eram inclusive verdadeiros amigos aí. O Hitler se candidata à presidência em 1932, só que ele perde para um tal de Hindenburg, que eu não sei falar direito, e esse cara elege o Hitler primeiro-ministro. Só que aí esse cara vai morrer 2 anos depois, e Hitler vai tomar o poder, vai tomar posse aí do título de chanceler, de presidente da Alemanha e de primeiro-ministro. Aí ele já vai tornar assim um país unipartidário, vai desafiar os termos do Tratado de Versalhes, juntar uma verdadeira massa de seguidores fanáticos e iniciar a militarização do país e a expansão territorial do país. São essas ações de Hitler que vão levar o país a iniciar aí a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler foi um dos maiores nomes do século XX e de toda a história. Nasceu no dia 20 de abril de 1889, numa cidade que se localiza na Áustria. Quando ainda criança, Hitler começou a se interessar e adquirir pensamentos de um dos seus professores de escola, que dizia adorar e privilegiar todos os alemães. E foi nessa época que Hitler começa a sentir um nojo pelo seu país natal, devido à grande quantidade de raças e de etnias que lá pertencia. Já mais velho, está para acontecer a Primeira Guerra Mundial e seu país começa a recrutar soldados para lutar. Porém, Hitler nega se alistar para aquele país e se muda para a Alemanha, e lá entra para o exército alemão. Já curado, Hitler volta a trabalhar no exército, porém numa parte mais burocrática. Lá, ele começa a se apaixonar pelas ideias do fundador. Então, ele começa a fazer parte daquele partido, que mais tarde seria nomeado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Porém, em 1923,
Hitler acaba sendo preso e lá ele produz uma autobiografia que em sua tradução recebe o nome de Minha Luta. E nesse período em que ele esteve preso, ele acabou sendo reconhecido em toda a Alemanha, juntamente com sua ideologia nazista. Quando solto, Hitler decide que vai reorganizar seu partido nazista no norte da Alemanha e também decide se candidatar à prefeitura. Porém, ele fica em segundo lugar, mas consegue o cargo de chanceler, e agora ele fazia parte do governo da Alemanha. Hitler então decide que iria descumprir tudo o que estava proposto no Tratado de Versalhes e então pega o seu exército e o aumenta em 5 vezes mais do que poderia ser. E então decide que também iria começar a retomar todas aquelas terras que a Alemanha tinha perdido na Primeira Guerra Mundial. Cego de tanto poder, Hitler comete a pior cagada que poderia ter feito naquela guerra e decide que iria invadir a União Soviética e descumprir o tratado de não agressão que ele havia feito. São enviados inúmeros soldados alemães para a União Soviética, mas a grande maioria acaba morrendo de fome ou de frio. E os exércitos da União Soviética estavam atacando e ganhando cada vez mais os alemães. Então, essa seria a primeira derrota de Hitler. A Alemanha não estava sendo só atacada no território da União Soviética, e sim em diversos outros territórios, e isso estava pesando cada vez mais para o seu exército. Além disso, estava ocorrendo algumas revoltas dentro do seu próprio território, onde alguns soldados estavam se entregando ou fugindo ou tentando matar o seu próprio líder. Então, todos estavam certos que a Alemanha iria perder daquela guerra. E isso ficou mais certo ainda depois que ocorreu o dia D. Agora, em relação à vida pessoal de Hitler, não podemos afirmar muita coisa. Apenas existem relatos de mulheres que foram assistentes de Hitler que falavam que ele era muito carinhoso com elas e que tinham até uma relação de pai com ele. E também podemos afirmar sobre Eva Braun, que foi uma mulher que teve um relacionamento duradouro com Hitler e que chegaram até se casar. Porém, esse casamento durou apenas cerca de 2 dias, devido logo após terem se suicidado, porém não se sabe se foi isso mesmo que aconteceu. Bom, já foi falado das consequências da Primeira Guerra, do nazismo, do fascismo, então agora eu vou falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra ela teve início no dia 1º de setembro de 1939, que foi quando os alemães cruzaram a fronteira polonesa e o encouraçado alemão abriu fogo contra Danzig, que era uma cidade livre que contava com a presença de tropas polonesas. Então, 2 dias depois disso, franceses e britânicos declararam guerra contra a Alemanha. Então, os nazistas executaram presos de um campo de concentração, colocaram neles roupas do exército polonês e mostraram seus corpos como prova de que a Polônia havia atacado a Alemanha. Então, quando a notícia de que a Alemanha havia atacado a Polônia chegou para os franceses e britânicos, eles começaram a fazer uma grande manifestação e defesas militares tiveram que ser montadas em ambos os países. A União Soviética, depois de ter cooperado com a invasão da Alemanha à Polônia e depois de ter ficado neutra com o conflito contra aliados, ela se juntou com os aliados em janeiro de 1942. Foi dividida em 3 fases. A primeira fase foi a vitória do Eixo, que se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha, na tentativa de barrar incursões do chanceler Adolf Hitler. Os governos da França e da Grã-Bretanha impuseram barreiras econômicas à Alemanha, no entanto, não entraram em nenhum conflito. A segunda fase foi o equilíbrio de forças. Essa fase caracterizou a Segunda Guerra Mundial por causa da União Soviética, que tinha como finalidade a ocupação das regiões de Moscou, Leningrado, Cáucaso e Ucrânia. Também tivemos a Batalha do Pacífico, que em meio a negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Japão,
Uma das bases dos Estados Unidos no Havaí foi bombardeada pelo Japão, prosseguindo assim os conflitos contra os americanos na Ásia Meridional. O dia da decisão foi uma operação militar comandada pelos aliados no dia 6 de junho de 1944, na região da Normandia, e tinha como principal objetivo reconquistar a França e desgastar o exército alemão. Além disso, atendia os pedidos da União Soviética, que insistia na maior participação das tropas britânicas e americanas no conflito. Antes do ataque, a tropa alemã já estava extremamente desgastada por conta da Batalha de Stalingrado e tinha duas certezas: que ocorreria uma invasão na França por parte dos americanos e britânicos e também uma ofensiva no fronte oriental comandada pela União Soviética. Hitler acreditava que podia conter a invasão na França, porém essa expectativa não era compartilhada pelos demais comandantes do exército alemão, por conta da redução da capacidade bélica do país. Um dia antes do ataque, os paraquedistas pularam. Foi uma situação super caótica, porque vários caíram em locais que não eram os locais demarcados, mas no final tudo deu certo. No dia 6, houve desembarque das tropas, que foi a 220 quilômetros de onde as tropas nazistas acreditavam que seria o ataque. O dia D é uma data marcante da Segunda Guerra Mundial, pois antecipou a derrota dos nazistas. Porém, não é a marca de virada da guerra, pois essa é ocupada pela Batalha de Stalingrado, que foi comandada pela União Soviética. Bom, então eu vou explicar como se deu o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, o início do fim se deu quando Hitler decidiu quebrar um pacto que ele tinha com a Rússia, que era o Pacto Germano-Soviético, que dizia assim, que se a guerra chegasse no Ocidente, a Rússia não invadiria a Alemanha e a Alemanha não invadiria a Rússia. Então, assim, Hitler já tinha conquistado vários países da Europa, só que ele não estava satisfeito, ele tinha que invadir a Rússia também. Feito isso, o exército alemão foi para a Rússia. Chegando lá, gente, de cara eles já começaram a perder, porque a Rússia é um país gigantesco, é muito extenso. Então, a Alemanha estava com dificuldades para mandar suprimentos e elementos para os alemães que estavam combatendo na Rússia. Além de que a Rússia é um país muito frio. Então, vários alemães morreram de frio, de fome, de doenças, entre várias outras coisas. Mas Hitler não desistia, não abortava a missão. Então, os alemães foram para Moscou. Chegando em Moscou, eles foram detidos pelos soviéticos. Mas mesmo assim, Hitler não desistia. Então mandaram os alemães para o sul da Rússia. E não por acaso eles foram para a cidade de Stalingrado, que era comandada por quem? Por Stalin. Hitler não gostava de Stalin. Então, na cabeça de Hitler, se ele dominasse Stalingrado, ele estaria derrotando Stalin. Só que, chegando lá, os russos e os alemães entraram numa batalha que ficou mais conhecida como Batalha de Stalingrado. E assim, essa batalha, gente, foi uma batalha muito sangrenta e matou mais de 2 milhões de pessoas. Então, assim, matou muita gente. Mas mesmo assim, Hitler não desistia. Só que aí, um comandante dessa batalha, um comandante alemão, decidiu desobedecer Hitler e abortou a missão. Então, os russos foram em direção à Europa. E aí, nesse momento, os aliados chegaram na França. E aí, eles começaram a reconquistar as terras que Hitler tinha conquistado antes e libertar um país que tinha sido invadido pelos alemães. Aí, gente, esses acontecimentos, eles chegarem na França, ficou conhecido como Dia D, que foi explicado anteriormente pela Luísa. Aí, isso tudo deixou Hitler doido, ele era uma pessoa que tinha um emocional muito abalado. Então, ele teve várias ideias doidas, ele queria bombardear a Alemanha com medo dos franceses invadir a Alemanha, porque a França fazia fronteira com a Alemanha. Então, ele queria bombardear a Alemanha, falou, vamos todo mundo fugir, senão a gente vai ser invadido, enfim. Ele tava ficando doido. Aí, finge que eu sou a Alemanha. De cá tinham os russos querendo me invadir e de cá tinham os americanos, os franceses e os ingleses querendo me invadir também. Porque na cabeça desses países, quem chegasse na Alemanha primeiro, quem fincasse a bandeirinha lá, ia ser quem iria colocar o fim na Segunda Guerra Mundial. Só
Só que acontece que em 30 de abril de 1945, Hitler se suicidou. Ou pelo menos é o que dizem. Tem várias teorias da conspiração que ele não se suicidou e de que ele fugiu, mas o importante é saber que ele fugiu, que ele saiu do mapa. E nesse mesmo momento, o comandante da Itália morreu. Então, assim, do eixo sobrou só o Japão e dos aliados sobrou os Estados Unidos. E nenhum dos dois cedia, nenhum dos dois queriam que o outro fosse o vencedor. E tipo assim, os Estados Unidos já estavam estressados com os japoneses desde o início da guerra. Inclusive, o Japão foi o motivo dos Estados Unidos entrar na guerra, porque o Japão no início estava abocanhando o Pacífico e era de lá que os Estados Unidos tiravam a sua economia. Então, os japoneses tiveram a brilhante ideia de mandar os kamikazes para os Estados Unidos, para destruir os Estados Unidos e fazer com que os Estados Unidos cedesse e saísse da guerra. E o que eram os kamikazes? Os kamikazes eram pilotos suicidas que iam com seus aviões até nos Estados Unidos, até bases e territórios americanos, e deixavam os aviões cair lá para destruir os Estados Unidos. Só que ninguém sabia, mas os Estados Unidos estavam com um projeto secreto, que era o projeto Manhattan, que estava criando as bombas atômicas, né? E esse projeto, custou muito caro, saiu muito caro para os Estados Unidos. Então, para não desperdiçar, o que eles pensaram? Vamos usar a bomba atômica no Japão. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos jogou essa bomba atômica na cidade de Hiroshima, no Japão, e matou mais de 100 mil pessoas. E, esse acontecimento chocou o mundo, porque nunca uma arma de tamanho e poder de destruição já tinha sido usado antes. Mas o que o Japão fez? Não desistiu, continuou na guerra. E foi aí que os Estados Unidos mandou a segunda bomba atômica na cidade de Nagasaki, no Japão. E aí matou mais de 200 mil pessoas. Aí o Japão viu que, não dá pra continuar, vamos sair. Assim, os aliados saíram como os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Bom, então agora eu vou falar algumas das consequências da Segunda Guerra Mundial. Eram mais de 60 milhões de pessoas nessa Segunda Guerra, que é muita gente, são muitas pessoas. Os Estados Unidos saíram muito bem da guerra, né? E ele estava quebrado por causa da crise de 1929, então ele conseguiu se reconstituir e inclusive virou uma potência, né? Foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Em 1948, com a autorização da ONU, foi criado o Estado de Israel para os judeus, né? Porque eles não tinham lugar para te falar, esse aqui é o nosso lugar. Não, eles não tinham. Então, foi criado o Estado de Israel. A Europa foi dividida em duas partes. A parte leste era socialista e a parte oeste era capitalista. E foi dividiu Berlim no meio. E mais tarde vai ter o Muro de Berlim, enfim. Teve o julgamento de Nuremberg, que é esse julgamento? Eles iam julgar os nazistas, porque vários nazistas cometeram inúmeros crimes durante a Segunda Guerra, e durante a guerra eles não foram punidos, então agora finalmente eles iriam ser punidos. E acontece que muitos líderes nazistas fugiram, inclusive para aqui, para a América do Sul, mas alguns ficaram, e os que ficaram foram julgados. Então, foi essa algumas das consequências da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido.